Hoje a liturgia da palavra neste domingo, ela começa com esse trecho do Êxodo. E nós vemos já nesse trecho aquela que é a imagem principal da liturgia da palavra desse domingo. A água. Essa é a imagem principal. O povo tinha sido tirado da escravidão do Egito e agora já fazia o seu caminho pelo deserto. Chegou o momento em que acaba a água. E o povo agora pensa, bom, acabou a água, então acabou tudo. Se falta comida, é ruim. Se falta água, é morte, né? E agora, o que vamos fazer? E o povo começa a reclamar. E agora? Nós saímos lá do Egito? Lá nós éramos escravos, mas pelo menos lá nós estávamos vivos, né? Melhor um escravo vivo do que um livre morto, né? Talvez pensassem alguns, né? Talvez alguns pensem a si mesmo, né? E começa a reclamar, e Moisés vai até o Senhor, e o Senhor vai dizer, olha, o que você está esperando? Vai, pega o bastão que você utilizou para ferir o Nilo, e chega lá no rochedo, chegando no rochedo, vai ferir a pedra, e dela vai sair água, e o povo vai beber, né? E aí foi lá então o Moisés, e tocou com o bastão na rocha, e de repente daquela rocha árida, começa a brotar água, e uma fonte de água que será capaz de satisfazer as necessidades de todo aquele povo. Quando acontece isso, é claro, um grande sinal, um grande milagre que o Senhor realiza. E qual é o significado desse momento? Se brota no meio do deserto uma fonte de água, é porque o Senhor está ali. Aquele mesmo Senhor que tinha libertado o seu povo da escravidão e que tinha realizado as 10 pragas do Egito, né? Aquele Deus estava presente. Essa história de que Deus estava presente e liberta o seu povo e cuida, isso não foi uma ilusão de ótica, né? Isso não foi um engano, não foi alguma coisa que deu na cabeça, não, é real, Deus está ali. E Deus, Ele ama o seu povo e cuida do seu povo. E Ele vai providenciar tudo o que é necessário para que o seu povo caminhe, para que o seu povo aprenda a escutar a sua palavra no deserto e esse povo chegue à terra prometida, onde corre leite e mel. Deus providencia. Ele é a fonte de água que sacia e sustenta o seu povo, né? Então essa primeira imagem, Deus está presente, Deus ama, Deus cuida, tudo o que é necessário será providenciado. Lembrando, por exemplo, a história lá, a experiência de Santa Catarina de Sena. Chegou um momento em que, depois que Santa Catarina de Sena, ela cuida da mulher que estava cancerosa, né? E um câncer terrível no peito. Santa Catarina cuidava daquela mulher que, além do câncer no corpo, tinha um grande ódio no coração, né? E as pessoas não aguentavam ficar perto dela, seja pelo câncer, seja pelo ódio do coração. E ela começou, quando Santa Catarina soube disso, foi cuidar daquela mulher, e aquela mulher, com seu ódio, começou a difamar a Santa Catarina, falar coisas terríveis sobre Santa Catarina, e Santa Catarina firme ali, cuidando daquela mulher, cuidando do seu corpo e querendo curar a sua alma com o seu amor, com a sua caridade, com a sua paciência, né? E aí teve aquele dia em que Santa Catarina, cuidando lá das feridas daquela mulher, de repente ela sentiu uma tentação, uma fraqueza, né? O mau cheiro das feridas, o aspecto das feridas, e talvez também
a dificuldade em lidar com aquela mulher com tanto ódio no coração. E ela pensa num momento que talvez não aguente mais cuidar daquela mulher. E quando vem esse momento de tentação, para cortar a tentação pela raiz, Santa Catarina pegou a água com a qual ela tinha lavado as feridas e bebeu a água, né? Naquele momento a tentação parou, né? E aí vieram os frutos. O primeiro fruto, aquela mulher passou a ter um coração em paz e se tornou uma grande amiga de Santa Catarina de Sena. E depois começou a elogiar Santa Catarina diante de todas as pessoas. E aí depois aconteceu um outro fato, né? Aconteceu que aparece Jesus para ela, e Jesus abre o seu peito, e na marca, né, da lança do soldado, Jesus ele diz: põe a tua boca aqui e bebe. E aí Santa Catarina, naquele momento de êxtase, ela pôs a boca ali no lado aberto de Jesus e foi bebendo, até que Jesus desapareceu. E a partir daquele dia, ela não precisava nem comer e nem dormir, porque uma força nova agora estava dentro dela, né? E se a gente lembra que a passagem de São Paulo na carta aos Coríntios, em que aquela rocha que acompanhava o povo de Deus no deserto era o próprio Cristo, era o próprio Senhor, né? A rocha de onde brota a água viva, a fonte, é o próprio Senhor, né? E é o coração aberto de Jesus. Catarina bebeu dali, tinha uma vida nova, uma vitalidade nova, acima daquilo que é o normal para o homem, né? O Senhor sustenta o seu povo para que possa caminhar. O Senhor está presente e sustenta cada um para que a vocação de cada um se realize. Talvez eu tenha uma vocação muito difícil, muito exigente. Deus vai te dar toda a graça necessária. Ele vai dar a graça necessária para cada momento e vai renovar a vida a cada momento. Não pode deixar de beber da água que brota do coração do Senhor, né? Isso é que não pode acontecer. O Senhor sustenta, o Senhor cuida, o Senhor renova a vida a cada passo, né? Mas também nesse momento em que brota essa água da rocha para o povo, aqui tem outro aspecto, né? Então o povo percebe, realmente o Senhor está aqui conosco, né? O Senhor está aqui conosco. E como Deus se faz presente no meio do seu povo? Deus se faz presente no meio do seu povo como aquele que, sim, cuida, liberta, alimenta, sustenta, mas também como aquele que fala. Como aquele que fala. Por isso, então, diz aí o Salmo responsorial, né? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Então, o Salmo aqui está se referindo ao acontecimento da primeira leitura. Massá e Meribá. Deus se faz presente no meio do seu povo, mas o povo duvida. O Senhor está presente e espera uma resposta de fé, de amor, de fidelidade, né? O povo, ao invés de entregar-se ao Senhor, o povo duvida de Deus, né? O povo duvida de Deus, né? O Senhor espera do seu povo uma resposta, uma decisão de fé, de esperança ou de confiança e amor. O Senhor espera a resposta, né? Se Deus está presente na minha vida, Ele espera uma resposta. E não é uma resposta sentimental.
Não é uma resposta que é fruto de um momento impactante. Deve ser uma resposta profunda. Deve ser uma resposta elaborada dentro do coração da pessoa, né? A gente pega o alimento, vai mastigando, né? Vai mastigando, mastiga bem para poder depois engolir, assimilar, né? Tem que ouvir a palavra de Deus, tem que mastigar bem a palavra de Deus e depois absorver a palavra. E aí, lentamente, no silêncio, na oração, dar a resposta, formular a resposta, que não é resposta da experiência de um instante, né? É uma resposta pensada, rezada, e aí vem a decisão, né? Decisão, né? Quando se trata de ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, quando se trata de reconhecer e acolher a presença de Deus na própria vida, tem que parar, tem que silenciar o coração, tem que deixar o tempo passar, né? Para que aquela palavra venha sedimentar, né? O processo da sedimentação. Vem lá a água, por exemplo, né? Com muitos nutrientes, e se a água chega no lugar e pode sedimentar, os nutrientes vão afundando, e vão se depositando ali. E ali embaixo tem fecundidade, né? Fecundidade. A água movimentada não deixa acontecer a sedimentação, né? Por isso que a gente pega, põe o açúcar no café e mexe, né? Para diluir. Agora o contrário, se você deixar em repouso, vai sedimentar, né? Tem que deixar a experiência de Deus, a palavra de Deus, sedimentar no coração. Então silenciar, escutar, né? Se colocar na presença de Deus todos os dias, o que o Senhor quer de mim. Porque Deus me visita, porque Deus, o Criador de todas as coisas, está presente na minha vida, porque aquele que é eterno se faz presente na vida de alguém que é tão pequeno como eu. E aí todos os dias, deixar que essa luz, ela venha penetrando no fundo da alma da pessoa e se torne decisão pensada, rezada, madura, firme, né? Para não mudar depois, né? Para ser fiel ao Senhor, né? Não fecheis os corações como em Meriba, dizia o Salmo. E aí na segunda leitura, São Paulo ele vai dizer: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? E depois, na sequência, São Paulo ele vai dizer: pode uma pessoa dar a sua vida para salvar uma pessoa boa? Pode acontecer. Mas quem seria capaz de sacrificar a própria vida por um criminoso? Foi isso que o Filho de Deus fez por nós. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, né? Ou como São Paulo diz lá na carta aos Efésios, inimigos de Deus, dignos da ira de Deus, né? O Filho de Deus morre por nós e derrama o amor de Deus em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a segunda leitura ajuda a gente a ler a primeira. A rocha realmente é Cristo, e a água que brota e sustenta e renova o povo é o dom do Espírito, como o Senhor já tinha anunciado pelos profetas, né? No Evangelho, Jesus entra em diálogo com a samaritana e Jesus vai dizer que ele tem uma água que pode dar de beber. E aquele que beber dessa água não terá mais sede, será saciado. Essa água é capaz de preencher a vida do homem completamente, né? Completamente.
E a mulher até vai dizer: puxa, Senhor, então me dá desta água. É o dom do Espírito, né? O dom do Espírito. E quando o Espírito Santo é dado, vai acontecer o que Jesus vai anunciar para a mulher na sequência do Evangelho. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Podemos dizer, adorar em espírito e verdade significa, movidos pelo Espírito, oferecer a Deus a verdadeira adoração. Movidos pelo Espírito, oferecer a Deus o verdadeiro sacrifício. Não basta imolar um cordeiro, não basta pronunciar uma oração, é necessário sacrificar o coração sobre o altar do amor. O Espírito Santo nos leva a isso, a adorar em espírito e em verdade. O Espírito nos leva a oferecer a Deus a verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício que glorifica o nome de Deus, né? É a piedade, a fé, a dedicação, o coração contrito e humilhado, cheio de um desejo novo de ser de Deus, de estar com Deus, viver para o Senhor, né? Isso é adorar em espírito e em verdade, né? E aí onde está o Espírito do Senhor, tudo pode ser novo, né? Quando nós ouvimos uma proposta de Deus sem o Espírito, nós dizemos: isso é loucura, isso é impossível. Mas quando o Espírito de Deus nos move, pelo dom da sabedoria, nós compreendemos a vontade de Deus, nos alegramos com a vontade de Deus, e quanto mais ela custa, mais alegria provoca no coração da pessoa. Porque o Espírito põe no coração o amor, e quanto mais o amor precisa se dar, mais ele se alegra, porque afinal de contas é o amor, né? Então, sem o Espírito, uma proposta de Deus é loucura, é absurdo. Uma proposta de Deus pode soar até como servidão, como um aniquilamento do homem. Pelo dom da sabedoria, pela ação do Espírito, o plano de Deus é liberdade, plena realização. É o voo da caridade, né? É o voo que só o amor de Deus pode nos fazer realizar, né? Sem o Espírito, nós olhamos para as coisas e nos agarramos às coisas e nos tornamos escravos, né, das coisas. Pelo Espírito, pelo dom da ciência, cada criatura, cada acontecimento do nosso dia é um sinal de Deus. E é um pequeno chamado de Deus. É a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor, né? E aí, em vez de nos destruirmos nos trabalhos diários, em vez de nos tornarmos escravos das coisas, nós, a partir daquilo que vivemos e utilizamos, nos unimos a Deus com um amor novo, né? E como diz São Paulo na carta aos Coríntios, às vezes pode até o corpo se gastar e cansar, mas o homem interior se edifica e fortalece cada vez mais, né? Sem o dom do Espírito, nós ficamos confusos diante das decisões a tomar e muitas vezes nos decidimos por aquilo que é mais agradável. Mas pelo dom do Espírito, nós somos capazes de perceber onde que está o caminho do Senhor. E tomamos decisões não pelo que é mais fácil e cômodo,
mas por aquilo que é mais nobre. E aí sempre conseguimos discernir qual é o caminho de Deus para nós, né? Esse é o dom do conselho, né? Sem o Espírito, as coisas de Deus podem ser coisas incompreensíveis e até sem gosto, sem sabor, né? E aí as pessoas podem dizer: mas essa oração é chata, rezar o terço é monótono, a missa eu não entendo nada, né? Mas com o dom do Espírito, nós conhecemos a Deus e os mistérios de Deus e ficamos cada vez mais encantados, admirados e queremos cada vez mais mergulhar nos mistérios de Deus, né? E quanto mais conhecemos, mais amamos. Quanto mais amamos, mais conhecemos. E aí vamos conhecendo e amando cada vez mais, né? É assim que faz o Espírito, né? Sem o dom do Espírito, nós nos entregamos àquilo que é mais cômodo, é aquilo que corresponde mais a nossos gostos pessoais, né? E vamos nos deixando escravizar por tantas coisas. Pelo dom do Espírito, nós entendemos que podemos perder tudo, menos a presença de Deus na nossa vida. E temos coragem de dizer não para dizer sim pleno ao Senhor, né? Para dizer um sim pleno ao Senhor. Temos coragem de dizer não para o nosso orgulho, nossa sensualidade, nossa cobiça, né? Para dizer um sim pleno a Ele, né? Sem o Espírito, nós olhamos as pessoas e dizemos: por que não morre logo? É menos um para perturbar nesse mundo, né? E talvez muitas pessoas olhem as pessoas assim mesmo, né? Por que não morre de uma vez, né? É bandido, mata de uma vez, menos um para cometer crime nesse mundo, né? Isso sem o Espírito. Pelo Espírito, nós percebemos que cada pessoa que está nesse mundo é filho de Deus, mesmo que não creia em Deus, mesmo que não seja católico, é filho de Deus e é nosso irmão. E de alguma maneira é responsabilidade nossa. Mas só pelo Espírito isso é possível, né? Sem o Espírito, somos medrosos, covardes. Fazemos propósitos e depois desistimos. Temos sonhos bonitos, nunca concretizamos nada. Somos inconstantes. Qualquer coisinha leva a gente a desistir e diz: está difícil demais, né? Com o Espírito, nós somos capazes de uma força nova, enfrentar tudo para estar ao lado do Senhor, né? Sobretudo, quando está junto do Senhor, é compartilhar de perto o mistério da cruz, como se pôde meditar com Nossa Senhora ao longo desse dia de retiro, né? Sem o Espírito, nada de bom é possível, né? Com o Espírito, tudo aquilo que Deus deseja fazer, que é belo e bom, tudo é possível. A nossa vida pode ser uma nova vida, né? Então hoje nessa Eucaristia, vamos pedir ao Senhor que nos renove, né? Que Jesus, a rocha da nossa salvação, faça brotar do seu coração essa água, essa fonte inesgotável de sabedoria, de